contra tudo e contra todos, senhoras e senhores. A internet tentou nos derrubar, mas o HDJ entrevista está de pé, senhor Kelvin. Exato. A internet está caindo mais do que os nossos times. Exato. Somar rebaixamento aqui é 4 do Atlético, com 1 do nosso convidado, com 3 do Grêmio. A internet resolveu imitar. Fazer o quê, né? Mas para você ver, isso aí para mim tem carinha de conspiração. Por quê? A cota gremista desse programa não queria que eu chamasse um colorado para combater. Porque dizem que a cota que toca o terror dos gremistas desse programa sou eu. Então eu trouxe reforços dessa vez, né, menino Kelvin? Exatamente. Hoje é 2 contra 1, né? Porque você é meio coloradinha, né? Não, eu apenas faço as justiças das coisas que você fica de gremismo. Apenas toco o terror. Mas, Aqui senhoras e nesse senhores... canal não tem clubismo. Não, jamais. Senhoras e senhores, Doda Ávila, Resiliência Colorada, chegando aqui no nosso canal para ser o nosso entrevistado de hoje. Como disse para vocês, senhores, agora o gremismo está em menor número deste programa. Eu queria dar as boas-vindas a todos, né? Na verdade, agradecer o convite, que foi através de um gremista, né? Através de um gremista, meu irmãozão, o Cris, lá do Grêmio Nostalgia, passou meu contato e agora a gente está aqui. E eu estou falando, né, como vocês falaram no início ali, né, sobre rebaixamentos. Eu estou entrando num círculo aqui com PHDs, né? PHDs em rebaixamentos. Eu tenho só um. O pessoal aí tem mais de 3, 4. Então, nessa parte aí, eu vou deixar vocês falar, que vocês têm mais propriedade para falar. Então tá tudo certo, né, verdade? Eu voltei esse ano para a Série A, então eu tenho isso aí eu tenho o Senai. E já ganhou da gente, já ganhou de mim. Eu não consigo fazer piada. Minha piada ela dura 5 segundos. Porque eu já falei do rebaixamento, mas eu perdi. E depois perdi pro Grêmio na final do Gauchão. Então, o que vale é brincadeira. Exato. Não, essa é a bagaceira, porque eu falo, a gente aqui é o chumbo trocado esportivo, porque o que o Grêmio já eliminou o Atlético de Copa do Brasil, aí acaba que o Atlético conseguiu, quando ganhou, eliminou o Grêmio. Então, é meio que um chumbo trocado que em um momento um tá melhor, no outro tá melhor. Não tem uma supremacia muito clara aqui, acho que entre os 4 principais do Sul, né? Que é Atlético, Grêmio, Inter e o Paraná Clube, né? Que o Coxa nem conta. Sacanagem. Mas é verdade. Coxa não existe. Mas, brincadeiras à parte, não tem essa supremacia. E, Doda, já vamos para a primeira pergunta, cara. Fala um pouquinho sobre até uma resenha que a gente estava tendo no off, tá falando tipo de amor por futebol, até por colecionar. Cara, qual é a tua primeira memória com futebol, enquanto criança ali, e com o Inter específico? Cara, para mim, a minha primeira memória com o Inter, eu tinha 5 anos. Claro, não vai ser aquela coisa 100% clara, mas foi a final da Copa do Brasil em 92. Eu tô com 38 anos hoje, e eu tinha 5 anos, 5 para 6 anos ali, 4 para 5 anos, perdão. E eu fui com meu pai, na antiga Coreia, do Beira-Rio, né? No antigo Beira-Rio. E, 4 anos de idade, já ser campeão da Copa do Brasil, né? Era uma coisa que meu pai sempre quis também. Só que os anos 90 foi terrível, né? Os anos 90 foram terríveis. E a lembrança de futebol, óbvio, não tem como não falar da seleção brasileira tetracampeã, né? Romário, para mim, é um dos maiores de todos os tempos, obviamente. Só que, cara, por ser colorado, né? Lá em casa sempre foi democracia, né? Papai sempre falava, ou tu torce pro Inter, ou tu é colorado. Ou seja, tem 2 opções. Tá tudo certo, né? Mas eu linkava muito, cara, ao basquete. Porque o Bulls, quem pegou os anos 90 ali, Chicago Bulls de Michael Jordan, adorava ver, né? E o Bulls era vermelho. Eu tinha que me apegar nessas coisas, porque eu não vou ser hipócrita. Anos 90, o Grêmio, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, Copa do Brasil. Era ruim de negócio, era complicado. Tanto é que, para mim, um dos times do Inter que eu mais tenho no coração é o Inter de 1997. Do Fabiano Cachaça, Christian, Sandoval, do 5-2 no Olímpico, campeão gaúcho. Esse foi o primeiro grande time que eu vi do Inter. Porque, como eu falei, em 92 eu tinha 4 para 5 anos, eu sei que eu estava lá, isso eu sei. Mas eu linkava muito outras coisas. Por exemplo, saindo do basquete e do futebol, Ayrton Senna. Ayrton Senna, McLaren, vermelha e branca.
O Colorado tinha que se apegar nessas coisas aí. Era torcer para isso. No Carnaval, torcer para aqui, Porto Alegre, para Imperadores, no Rio, para o Salgueiro, porque era um vermelho e branco, porque era complicado. Era complicado, mas a lembrança mais antiga, realmente, é da Copa do Brasil de 92, por causa do pênalti, né? Que é um fato, né? Emblemático. Inter e pênalti, olha só que loucura, né? Não vou falar de pênalti Inter aqui, não vou falar disso aí. Mas foi aquele pênalti claro em cima do Pinga, né? Em 92 contra o Fluminense. E o que acontece? É uma coisa que eu levo até hoje. Eu não assisto pênalti. Claro, quando eu tô em casa, tranquilo, né? Se eu tô no estádio, eu não assisto. Eu fico de costas, porque o meu pai fazia isso. E a gente tá na Coreia, quando deu o pênalti, o Célio Silva começou a correr para a bola, ele se virou. E eu tava na cacunda dele, tava aqui nos ombros dele. Então, até hoje, eu não assisto pênalti quando eu tô dentro da cancha. Eu fico olhando pra torcida, para ver a reação. Ultimamente tá bom. Infelizmente, no último jogo teve só um pênalti, né? Era para ter 2, mas é tudo certo. Eu falei que eu não vou falar de pênalti, mas tá tudo bem. Cara, e nesse sentido, como que começou também sua relação com o estádio também? Como que você começou a ir para o estádio? Como que foi essa relação também? Eu comecei a ir mais mesmo, né? Quando eu tava ali com 9 para 10 anos ali. E foi numa época bem complicada. Claro, eu ia esporadicamente quando tinha carona, ingresso sobrando para criança também, né? Fui em 97, 98. Mas 99 eu comecei a ir mais. Eu tenho ingresso até hoje daquele Inter e Palmeiras gol do Dunga. Porque eu também, além de figurinhas de futebol, eu coleciono ingressos. Infelizmente, hoje em dia não tem mais. Pelo menos aqui no Inter não tem. Não tem mais o físico, né? Mas eu tenho esse ingresso até hoje. Do gol do Dunga, que salvou a gente do rebaixamento contra o Palmeiras, né? Mas, assim, eu comecei a ficar mais assíduo no Beira-Rio de 2004 para 2005. Né? Quando começa a surgir ali, hoje, a principal torcida do Inter, a mais numerosa, que é a Barra Brava do Inter, né? A Guarda Popular. Quando eu comecei ali com meus amigos do bairro aqui de Porto Alegre, a gente começou a ir ali direto. 2006 fui em todas também. Olha, brincando, assim, se tem uma média de 30, 35 jogos por ano no Beira-Rio, pelo menos 25, 30 eu tô indo, sabe? Agora, sendo pai, não é bem assim para ir toda hora, fico com meu filho também. Claro, já levei ele várias vezes também. Mas pode botar no mínimo aí uns 600 jogos. Isso aí eu me garanto. Porque aí, desde os 10 anos, estou com 38, são 28 anos indo, né? Então a gente já tem uma certa experiência ali. E tem locais no Beira-Rio, assim, é aquela coisa do psicológico, né? Se eu vou num local e o Inter perdeu, jamais eu vou ali. Mesma coisa a camisa. Eu tenho um monte de camisa aqui. Claro, tem umas que não servem mais, né? Obviamente, né? Mas se eu vou em determinado jogo, perdeu, aquela camisa fica para live. Não essa aqui. Essa aqui tá invicta ainda. Deveria ter ido no Grenal com ela, mas tava para lavar, né? Como a gente fala. Mas são mais ou menos 28 anos indo pelo menos uns 20 jogos por ano. E Cara, dentro dessa. até nesse sentido, a gente até falou com o Cris na entrevista antiga sobre o Olímpico e a Arena. Com você falando um pouco do Beira-Rio pré-reforma e do Beira-Rio pós-reforma para a Copa de 2014, você que vai com muita frequência, mudou muito? O que você gostava antigamente que perdeu hoje? Qual que você prefere? Os principais títulos foram no Beira-Rio, no Beira-Rio antigo, né? Como que é essa relação ali entre os dois? Claro, hoje, para mim, aí tirando o clubismo, né? O Beira-Rio, principalmente de noite, né? Que a gente fala, para mim é o estádio mais bonito do Brasil. Se não, no mínimo top 3. Fica lindo, iluminado. Tem ali, na beira do Guaíba, que dá toda uma fotografia bonita, né? Mas o antigo Beira-Rio tinha algo naquele concreto que nem eu falo, sabe? Para mim, eu adorava chegar em casa com as canelas cortadas pelo arame farpado, porque tinha a mureta e era umas grades com arame farpado pro torcedor não pular para a Coreia ou o pessoal da Coreia subir para o anel inferior. Então a gente ficava de pé ali, principalmente quando eu comecei a ir na torcida, né? Frequentar aquele setor. Eu nunca fiz parte da torcida, né? Com banda, essa coisa, não. Eu ia naquele setor ali, né? Onde eu me enquadrei melhor, digamos assim. Mas o antigo Beira-Rio, sem cobertura, aquele concreto frio, o inverno aqui dos anos 90, início dos anos 2000, jogo ali 6:30 da tarde de domingo, que é uma coisa que eu nunca vou entender. Para nós aqui do Sul, região Sul,
botar jogo 6h30 da tarde ou 8 horas da noite na região sul no inverno. É para afastar torcedor. Para afastar, porque o frio é complicado. Mas o antigo Beira-Rio, para mim, tem um significado muito forte. Porque que nem o Calvin disse. Os principais títulos foram ali, né? Teve 3 campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, 2 Libertadores. O Cris, né, que vocês entrevistaram recentemente, ele tira sarro de mim. Ele brinca comigo que o Inter é um time caseiro, que nunca conquistou nada fora do Beira-Rio. Qual é a culpa que eu tenho, né? Se durante as competições o Inter teve a melhor campanha e decidiu em casa. É aquelas coisas da dupla Grenal aqui que ele tenta chamar alguma coisa, mas não consegue, né? Mas o antigo Beira-Rio, para mim, se eu pudesse escolher hoje entre ir no antigo Beira-Rio e no novo, eu iria no antigo. Porque tem muita coisa que acontece no novo Beira-Rio. Eu acho que não só no Beira-Rio, tá? Com essa modernização do futebol. Vamos falar do Grenal rapidinho. Tem um setor ali que é atrás da Casa Mata, né? Atrás do banco de reservas, que é o setor mais nobre do Beira-Rio, que seria no meio do campo, né? Com 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, estava indo embora. É o pessoal que tem o nome na cadeira. É só ir, não paga ingresso. Se tiver 10 jogos do Inter no Beira-Rio no mês, ele só vai pagar mensalidade, sei lá, R$200, 200 e poucos reais. Mas imagina, vai pagar só isso para em 10 jogos, só uma maneira hipotética de falar. Mas ali não é torcedor, eu costumo dizer que ali são clientes. E hoje em dia, quase todos os clubes de futebol brasileiro estão perdendo o torcedor para ter cliente. Que aqui, claro, é legal pagar o ingresso, comprar produto licenciado, oficial, ajudar o clube. Mas não é aquela emoção. Não é aquela coisa diferente do que era nos anos 90. De pegar uma fila para comprar um ingresso para um jogo de gauchão, por exemplo, na bilheteria. Claro, tem a modernidade de hoje, reconhecimento facial, check-in, essas coisas. A gente sabe que não tem o que fazer. Mas, respondendo bem assim que nem o Kelvin perguntou, o antigo Beira-Rio, para mim, é inigualável. Era outro sentimento que a gente ia. Hoje em dia, por causa da minha página do Inter, do Resiliência, eu consegui fazer várias amizades novas, fora as antigas que eu já ia direto também. E aí eu consigo ter, pelo menos esse... Que nem eu falei no último domingo com um amigo meu. Óbvio que a gente vai para ver o Inter, né, sempre pelo Inter, obviamente, tentar ganhar títulos, né, ganhar clássico, enfim, ganhar partida. Mas é muito... Nos anos 90, anos 2000 era assim. A gente ia também para encontrar os amigos lá. Era aquele momento. Era os 90 minutos. A gente tinha só 90 minutos na semana para estar com o Internacional e com os amigos de cancha. Porque muitos dali não eram meus amigos do bairro também. Além deles, né? Não era só os do colégio ou da faculdade depois. Não. Era o pessoal que tu encontrava só ali no Beira-Rio. Só que hoje em dia, com muita elitização, tem uns que não conseguem mais com toda essa idade. Então, o antigo Beira-Rio me traz muito essa nostalgia. Então, se eu pudesse escolher hoje, eu preferi o antigo Beira-Rio. Cara, e é muito... Eu acho que o Kelvin, a primeira vez que ele foi para ver o jogo do Grêmio já foi a Arena, né, Kelvin? Sim, as 2 vezes que eu fui para Porto Alegre foi já na Arena, mas mesmo assim eu tenho uma conexão maior enquanto torcedor com o Olímpico, que foi muito do que o Cris falou na entrevista antiga. O Olímpico, falando do Grêmio, metia um medo que a Arena ainda não mete no adversário. O Grêmio ganha mais jogos na Arena, pontua mais na Arena, mas não é a mesma coisa que era no Olímpico, não intimidava igual o Olímpico intimidava, e acho que com o Inter também é parecido no pós-reforma. E o próprio Atlético, eu sinto a mesma coisa. Eu fui na Arena antes da reforma para a Copa e pós. E falar, nossos maiores títulos foram na era pós-reforma. Ali, que foi algo que deveria marcar a gente até certo ponto. Falar assim, cara, isso aqui é a melhor. Mas a gente tem uma memória muito afetiva da antiga. Por quê? As cadeiras eram todas vermelhas, o externo do estádio era todo vermelho e preto, que você tinha a mística, é o caldeirão. Então, essa questão você acho que você falou muito bem de transformar torcedor em cliente. E a gente ter um estádio de um time que é vermelho e preto, todo cinza, meio que demonstra que ali você não é um torcedor que tá vendo seu time. Você é um cliente. E aí é o argumento, porque precisa para eventos. Gente, o Allianz Parque é todo verde, lá para o torcedor palmeirense, e é um estádio que atrai um dos que mais atrai eventos no Brasil. Então,
é uma escolha meio questionável dos clubes fazer o torcedor se sentir meio órfão, né, de perder sua própria casa. E também falando um pouquinho, puxando esse gancho de cultura de estádio, Doda, qual é o seu jogo mais marcante estando lá no Beira-Rio? Vai ser até meio... Não foi combinado, juro por Deus, não foi combinado isso aqui. Não foi Libertadores, não foi Grenal. Foi Internacional e Paraná. Por quê? Foi na Copa do Brasil, se eu não me engano, 2008 ou 2009, acho que foi 2008. A gente perde na Vila Capanema de 2-0 no jogo de ida e vem para o jogo da volta, tendo que ter a remontada. Na época nem existia isso aí. Aí ninguém se falava em remontada isso aí, né? E no começo do jogo aqui no Beira-Rio, o Ângelo, que depois veio jogar no Inter, o lateral direito, acho que, se eu não me engano, é ele que faz o gol, ou dá o passe para o gol, e o Paraná sai na frente, com 1-0. O Inter teria que fazer, no mínimo, 4-1. E o jogo foi 5-1. Mas por que para mim esse jogo é o mais marcante? Falando na questão de cancha, né, de torcedor. A torcida do Inter, como eu falei antes, a popular, a guarda popular, foi todo o primeiro tempo praticamente cantando só uma música. Só no vamos, vamos inteiro. Apenas isso. O intervalo do jogo, que normalmente intervalo em qualquer estádio, fica ali o pessoal na bateria, nas bandas das torcidas, sei lá, fazendo um funk, cantando umas músicas. Não. No intervalo ninguém ficou sentado. Continuou os 15, 16 minutos ali de intervalo, vamos inteiro, até mais ou menos ali os, sei lá, 10, 12 minutos do segundo tempo. Só uma música. E o estádio todo pegando. Tanto é que a gente virou o jogo para 5-1. E esse, para mim, é o mais marcante no fator torcida. No fator torcida, para mim, esse é o mais marcante. Claro, posso pegar Grenal também, final de Libertadores. Na final de Libertadores, em 2006, quando eu fazia coisa errada, né? Eu estava falando antes com o Pedro em off aqui, eu tenho 2 pontes safena, né? Com certeza não é o cigarro, não é a má alimentação, nem questões hereditárias. A culpa disso é Esporte Clube Internacional, tenho certeza disso. Mas na final da Libertadores de 2006, o gol do São Paulo foi aos 39, né? 37, 39 segundo tempo. Até o final do jogo, que foi aos 48, tá quase 10 minutos. Foi uma carteira de cigarro. Isso aí também me marcou muito, porque eu não parava de fumar, porque eu estava enlouquecido, né? Mas não vamos parar de fazer apologia ao cigarro, pelo amor de Deus. Mas esse jogo contra o Paraná, para mim, é o mais marcante no fator torcida. Em Libertadores, 2010, Libertadores não, perdão, Sul-Americana. Sul-Americana quando o Inter é campeão. Contra os Estudiantes. Aquele jogo também foi um das principais ruas de fogo, né? Que a gente teve. Até tô com o boné do Ruas de Fogo aqui, né? Com esse marco que a gente tem. Porque eu sei que a torcida do Coxa tenta fazer um inferno verde ali, que sabe assim, parece um rosto de fósforo aquilo ali, uma coisinha leve ali. Parece que sabe aqueles negócios para espantar mosquito, que é verde, aquele negocinho, aquilo lá que eles devem acender aquilo lá. E contra o Estudiantes ali, aquele jogo foi a fórceps, porque pô, a gente ganha o primeiro jogo de 1-0, aí perde aqui e faz o gol naquele bate-rebate. Então ali também seria um jogo marcante, mas para mim nada se compara com aquele Inter e Paraná da Copa do Brasil. E indo para o lado oposto, qual foi o jogo mais marcante negativamente, ou alguns jogos que marcaram negativamente, alguma frustração, um jogo que você achava que o Inter era muito favorito e acabou não acontecendo, alguma derrota assim que marcou negativamente? Temos vários, né? Vou dizer assim, ó, por exemplo, esse Grenal de agora não me marcou, eu não fiquei chateado, magoado, sabe? Claro, a tristeza, normal, sabia que era difícil, mas não me pegou, assim. Mas o Grenal de 2006, antes do Inter ser campeão da Copa Libertadores, aquele gol de nuca do Pedro Júnior, aquele ali me pegou. Aquele eu fiquei mal. Aquele eu fiquei mal mesmo. Eu acho que de todos os clássicos, pelo menos, esse foi o pior. Pior que até que o 5-0. Pior até, porque o Inter estava muito bem naquele gauchão. Tava jogando bola. E a gente empata em 0-0 no Olímpico, Beira-Rio lotado, abarrotado de gente, mais de quase 60 mil pessoas. Sai na frente pro gol do Fernandão e toma aquele gol de nuca. Bah, aquilo ali foi terrível. Mas o pior jogo da minha vida, disparado, isso aí eu falo com tranquilidade, ninguém estava no estádio, porque foi na época da Covid, né? Obviamente que eu tô falando do famoso Edenilson, 41 anos, né? Porque o contexto disso,
Óbvio, né? 41 anos sem ganhar. O único título que falta para mim, claro, 2005 a gente sabe que foi roubado, né? O Corinthians deu aquele negocinho lá, a gente sabe. Mas é o único título que eu não comemorei como Colorado. E eu tenho um filho de 6 anos. E ele tinha um ano e pouquinho. E eu tava com ele no colo, tá? E a gente sabe que nem todos têm condições de pagar um pay-per-view, né? O pessoal deve ter algumas caixinhas por aí, né? Tá tudo certo, o famoso, né, IP alguma coisa, né? E eu morava em prédios que era quase colado, assim, era pertinho. E eu tô com ele na varanda, cara. E eu tô vendo o gol e eu olho assim para o vizinho, assim, do outro prédio, ele tá com a mão na cabeça, assim, ó. E eu, tá, aconteceu alguma coisa. Eu sei que ele é colorado, que a gente falava direto de futebol. E eu olho pra minha TV, o Edenilson comemorando e ele aqui fazendo assim com a cabeça, tá, o que aconteceu? Aí deu toda aquela história do gol lá do Edenilson. Só que meu piazinho tava dormindo. Se fosse gol, não ia poder gritar. Só que o que eu chorei ali, eu não chorei do Mazembe. No rebaixamento, eu falo assim, ó, a pior dor da minha vida. É isso aí. Não é nem o rebaixamento. O Mazembe, eu posso perder mais 20 vezes pro Mazembe. De 5-0, não tem problema nenhum. Mas aquilo ali foi uma dor que eu ia estar completando um ciclo, né? E iniciando, completar o meu ciclo de vitórias, de títulos possíveis, e começando do meu filho. Que, na verdade, meu filho nasceu em 2019, né? Tadinho, ele já começou sofrendo, né? Por causa do time do Pedro, né? Atlético Paranaense aqui. Ele tinha meses, né? Ele nem sabia falar ainda. Aí já veio isso aí. Aí depois vem o vice-campeonato brasileiro contra o Palmeiras, que não tinha o que fazer. Aí tem essa situação desse jogo contra o Corinthians, que esse foi, para mim, disparado o pior de todos. Disparado. Caramba, é. E essas histórias, a gente já, até eu e o Kevin, a gente falou já muito no off, porque a gente já fez vídeo sobre o jogo do Mazembe e a gente já contou, tipo, a história dos Brasileirões desde 37 até agora, tem tudo aqui salvo no canal. E a gente volta e meia debatia, fala, cara, o quanto deve ter sido dolorido pro torcedor isso. Cara, a gente ficava avaliando, porque pra mim, eu vejo 2004, que o Atlético tava com a faca e o queijo na mão e o Santos passa, já é uma coisa que eu tinha 4 anos de idade, mas eu lembro de todo mundo falar, meu Deus do céu, como isso aconteceu? Cara, é aquela dor pesada. Pra mim é Libertadores de 2018, a derrota pro River Plate, da forma que foi, ganhar o primeiro jogo, tomar a virada do jeito que foi na reta final na arena, com a expulsão do Bressan, e o time do Grêmio era até melhor que o de 17, em 18. Também acho. O time estava muito bem, e perder daquela forma, eu fiquei ali uma semana, 10 dias sem querer saber de futebol, porque foi foda. Cara, é complicado. E até nesse aspecto, Duda, como é viver num ambiente Grenal? Porque a gente tem um pouco disso aqui, mas é numa cidade que é bastante misturado, torcedores de vários times. Como esse dia a dia, tipo assim, desde a infância você tá ali, preparado para zoar o amiguinho, mas também para ser zoado. Como é que é? Na época do colégio, a galera se dividia já, os colorados faziam um time e os gremistas já na hora do interclasse. Cara, Como é que é viver num ambiente que já é talhado na rivalidade? era complicado, porque eu não vou mentir, não vou ser hipócrita. Era praticamente impossível rolar Grenal na escola, porque tinha muito mais gremista. Porque os anos 90 tinha mais gremistas, assim como chegou os anos 2000 depois, e os colorados aumentaram, pelo menos na escola, as crianças, né? As crianças ali. Quando tinha Grenal na escola, o goleiro do Inter era gremista. E eu nunca fui craque, nunca, mas eu sempre jogava certinho ali, para nível, né, de escola. O nosso time do Inter era melhor. Só que o goleiro era gremista, então ele chutava, era gol do Grêmio. Então não tinha como fazer. Não tinha como fazer Grenal. Mas assim, hoje em dia, é muito pelo usar uma rede social, o Face, que talvez eu não uso mais, né? Mas hoje é muito pelo Facebook, que eu quero dizer assim, é muito pela internet. Antes, anos 90, era face to face, era cara a cara. Tu tinha que ir no mercadinho da esquina, tu tinha que ir na escola, na banca de jornal. Era ali a zoação. E isso era muito fera. Eu adorava isso aí. Eu gostava, porque também a gente trocava isso aí. Mas, por exemplo, assim, semana Grenal aqui, cara, é louco. É louco porque, por exemplo, com o Cris, é a semana do ano que a gente menos se fala. E amo ele, meu irmão, mas a semana Grenal não tem que ter contato
com o rival. Não dá, sabe? É umas coisas que acontecem e direto aqui, direto. Por exemplo, assim, tanto no Beira-Rio como na Arena. Vocês conhecem, né? Existe Pepsi e Coca-Cola, né? A Pepsi, lá, a propaganda da Pepsi dentro do Beira-Rio em preto e branco. Da Coca-Cola na Arena em preto e branco. Não vai entrar vermelho lá e não vai entrar azul ali. É esse nível, assim. E coisas assim, não só em Semana Grenal. Eu acho que tem que ter muito... Eu respeito muito dia do jogo do clube aqui, tá? Se o Grêmio vai jogar em Porto Alegre, tá? Eu moro na Zona Leste, o Grêmio é na Zona Norte. Eu não vou ir com a camisa do Inter para aqueles lados. Porque, cara, é o dia deles aqui em Porto Alegre. Eu não vou. Porque a gente sabe que tem, né, idiota em tudo que é torcida, né? Isso aí a gente sabe. Então, eu tento evitar. E quando é Grenal, é complicado tu ir em zonas que tu sabe que ali é mais complicado, tem mais gremista, então fica mais a flor da pele. Só que, anos 90, meu pai sempre me ensinou uma coisa. Perdeu o Grenal, ou o Gauchão, enfim, no outro dia a camisa do Inter. Eu sempre boto a camisa do Inter quando perde qualquer jogo no outro dia. No outro dia eu tô com a camisa do Inter. E sair pelas ruas com a camisa do Inter. Porque eu fui forjado assim. Não é só na vitória. É também na derrota. Principalmente na derrota. Mas a Semana Grenal aqui, cara, é bacana de viver. Porque assim, ó, parece que tá o pavio, né? Tá comendo ali. E uma hora vai estourar alguma coisa, mas não é briga, não é isso. É estourar uma fala, alguma coisa, e começa as provocações, que no final vai terminar ali com uma cervejinha, tudo certo, porque a gente gosta de alimentar realmente isso aí. A gente gosta, como eu falei, eu falo pouco com o Cris. No dia do Grenal, não falei com ele. Obviamente, quando acabou o Grenal, ele mandou mensagem da maneira correta, e eu, na hora, respondi. Que nem eu, nem ele somos de correr. Não vamos correr, né? Mas a gente diminui, eu diminuí o meu contato com ele durante essa semana e voltei, obviamente. Mas é muito bacana de viver isso aí, cara. Tu ver as pessoas passando com camisa pra lá e pra cá. E, claro, no último Grenal agora, depois do placar do jogo da Arena, tu encontrava um colorado na rua assim, vai aí, meu. Ah, tá ruim, né? Então tu via, daí passava um gremista assim, tu via que ele tava cuidando da nossa conversa e dava uma risada. Não tem o que fazer. Mas se vier falar, vamos conversar, não tem, tá tudo bem. Mas é muito bom viver. E isso é uma coisa, cara, que eu acho muito bacana. E eu tenho certeza, né, nem tu falou, pô, Atletiba é um baita clássico também. Mexe com milhões de pessoas. Mas a situação que nem o Pedro falou antes, né? Deve ter também muitos torcedores de Flamengo, de Corinthians. Eu fico feliz quando eu tô na rua e vejo um piá com a camisa do Grêmio, com a camisa do Inter, com a camisa do Juventude. Porque, pô, cara, eu tô em Porto Alegre. É uma cidade de campeões de Libertadores. Pô, ganharam tudo. Não tem que aparecer aqui. Palmeirense, corintiano, Flamengo. Não tem que ter. É que não tem que fazer. Os caras estão bem financeiramente, estão ganhando título toda hora, os dois. As crianças vão olhar o quê? É que nem na época de Cristiano Ronaldo e Messi, lá no Real Madrid e Barcelona. Era só o que tu via. Então, isso aí eu dou graças a Deus que é pouco que aparece, quase nada. Que tem bastante torcedor de Grêmio e Inter aqui em Porto Alegre. Então, a rivalidade, ela tá viva. Permanece viva ainda bem. Todos os dias. Cara, isso é uma coisa que eu considero triste. Esse papo eu já tive muitas vezes com o Kelvin. Porque eu falo que o efeito que a dupla Grenal conseguiu no Rio Grande do Sul de, entre aspas, blindar o estado de uma interferência externa, no Paraná você não tem isso, eu falo. Que o Paraná é dividido em 3 partes, eu falo. A parte oeste é dupla Grenal, a parte norte do estado é paulista, futebol paulista, e só meio para lá do lado mais próximo do litoral e da capital, que são de fato a dupla Atletiba que tem isso aí. Então, é um negócio complicado ao ponto de que hoje, aqui morando em Toledo, que é no oeste, se eu vejo um cara com a camisa do Atlético, eu falo, caramba, até que enfim. Pensa que é de Curitiba. Pô, pelo menos alguém pra zoar. Entendeu? É isso. Porque tem a questão da colonização, o oeste, o sudoeste, o oeste, que é aqui onde a gente mora, foi colonizado por gaúchos. A nossa cidade, Toledo, tem um pouco mais de 70 anos, ela foi formada por pessoas que vieram do Rio Grande do Sul. Então, eram gremistas ou colorados, e isso foi passando. Aqui tem muitos torcedores dos clubes paulistas também do Flamengo. Aí outras regiões, ali mais ao norte, tem Corinthians, Flamengo, muito forte, e os paulistas.
E o Atlético e Curitiba, a cidade de Curitiba colonizou só aquela parte mais próxima, né, litoral, região metropolitana, então tem sido ficou por ali. E aqui pro oeste ficou muito gremista e colorado, então tem essa diferenciação em que Curitiba e Atlético não conseguiram, por essa formação do estado mesmo. Claro, a Porque, situação da TV também, né? A TV exato, também passa jogo só do pessoal do eixo. Aí então tem a criança que tá ali com 7, 8 anos, começa domingo de tarde, quarta de noite. Ou Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Flamengo. Só isso aí. Vai acabar gostando de ver. Vai ir atrás. É sim. complicado. E quando até a RPC, que é a afiliada da Globo aqui, foi reprisar os campeões brasileiros, por exemplo, que era a época ali da pandemia, que eles fizeram aquela reprise de títulos brasileiros, a reprise dos títulos do Curitiba e do Atlético foram só para a região de Curitiba. Nem estado todo foi a transmissão. Então, Ah, pelo amor de Deus. é uma coisa que eu admiro e, igual você falou, acho que tempera muito a rivalidade. Por exemplo, eu brinco assim, a minha infância foi parecida com você, foi ser zoado, foi ser sacaneado. Tipo assim, eu criança, eu lembro de perder 4 estadual seguidos, 5 estadual seguidos, então era ser zoado, era ser sacaneado, mas ao mesmo tempo, eu depois de velho, depois de mais velho, quando a gente começou a ganhar, eu senti a falta de estar lá para devolver a zoeira, entendeu? Então, tem muito disso. Aí, pô, eu fui para Curitiba no Atletiba da Arena na Série B. Cara, a gente perdeu. Mas era engraçado porque a gente vai lá para comer alguma coisa, passa os caras com a camisa do coxa perto da gente, mas começando a rir. Tipo, cara, você tem essa atmosfera e essa atmosfera, acho que conta, até mesmo quando você perde. É diferente, né? É muito diferente. É muito diferente. Claro, no último Grenal ali, decisivo, aconteceram coisas ali que ajuda a mostrar como é que é o Grenal aqui. O Grêmio campeão, ok? Que eu costumo dizer assim, ó, o Grêmio quis mais, principalmente no primeiro jogo. Falando do jogo rapidinho, o Grêmio quis mais no primeiro jogo. Entrou mais focado. O Inter entrou de salto alto. O Inter achou que ia ganhar de qualquer maneira, porque teve o Grenal dos 4-2 na primeira fase do Gauchão, que o Inter poderia ter feito 6 ou 7. E não estou exagerando. Então o Inter entrou achando que já ia ser campeão. Mas beleza, o Grêmio campeão. Vocês viram que o DJ fez do Beira-Rio? Não se ouvia a torcida do Grêmio na comemoração. Eu nunca vi o som do Beira-Rio tão alto, nem em show do Thiaguinho, em show, sei lá, do AC/DC. Ele tocou Rage Against the Machine, eu acho, não sei, acho que foi isso aí. Mas no talo, a música, para não deixar o Grêmio comemorar. Para não deixar os jogadores... Se eles fossem gritar campeão, ia estar abafado, não ia se ouvir. E isso aí eu acho genial. Eu achei muito importante. Não tem que ter mesmo. E se fosse na arena, ao contrário, com o Inter campeão, tinha que ter também. Claro, ia ter a zoação. Ai, faltou fair play. Que fair play, mano? Nessa hora, né? Em clássico, assim, ter esse tipo de fair play, não. Uma coisa é ver um fair play no jogo. Né? O cara lesionou, toca a bola pra fora. Lesionou mesmo, né? Não que nem o Everton fazendo cera, mas tudo bem. Mas coisa de lesão mesmo. Agora, isso aí, deixar o outro time comemorar ali, não, tá certo, tem que tocar ali mesmo, tem que tocar em música e azar, tá tudo certo. Em Santa Catarina foi pior, né? A Chapecoense apagou a luz quando o Barra foi rever a taça e nem tem muita rivalidade ali. O Barra é um time novo. Você imagina no Grenal. Mas, Dado, puxando o momento atual, o que você espera desse time do Inter para a temporada? O que você está achando também do trabalho do Pesolano? Você acha que nesses próximos jogos essa derrota no Gauchão vai impactar um pouco no time? Como que você espera aí o restante de temporada do Inter? Eu tô gostando muito, tá? Tô gostando muito do Pesolano, da metodologia dele, do querer, porque ele conseguiu passar para os jogadores esse querer. Eu tô achando o time do Inter esse ano correndo bem mais. A bola não tá escapando que nem ano passado, era tudo peito de madeira, batia e já ia para fora, entregava a bola pro adversário. Eu tô vendo os caras querendo mais. Só que, claro, obviamente tem a questão financeira, né? A gente não vai conseguir buscar muitos reforços, né? Transfer ban toda hora surgindo para lá e para cá, por mais que o Inter vai lá e explica, que nem o último que teve foi do Krasnodar lá, em relação ao Wanderson. Só que o Inter fez o pagamento. Só que como está tendo essa guerra lá da Ucrânia e da Rússia, bateu na conta do Krasnodar e voltou. Então o Inter estava vendo essa situação aí. Mas é transfer ban toda hora.
Parece que vai sair daqui um pouco o transfer em relação, talvez, ao Carboneiro, que o Inter não pagou lá uma parcela do Racing. Tendo o Ganês, o guri de 17 anos, o Ganês do Inter, o Benjamin, também vai tomar um transfer ban. E o Inter não tem grana. Parece que o Inter está tentando atrás do zagueiro, o João Marcelo, acho que do Cruzeiro. Só que assim, esse querer já ajuda bastante a torcida a ir para o estádio. Porque ano passado tu via assim umas coisas, claro, é praticamente o mesmo time. A diferença é que a gente doou praticamente, né, o Vitão para o Flamengo, né, foi uma doação aquilo ali, e a gente trouxe um cara que é totalmente insuficiente. É muito abaixo do Félix Torres. É muito abaixo. Por isso que eu vi a felicidade dos corintianos nos posts quando ele foi embora. E não repôs. O Inter ali é um time de operário, né? Tentando fazer alguma coisa. É o Alan Patrick, o mais lúcido de todos. Mas é um elenco que também tem uma idade. É Mercado, que é o meu melhor zagueiro, tem 38 para 39, voltando de um LCA. Ele não vai conseguir jogar todos os jogos. E é o único zagueiro decente que o Inter tem. O próprio Alan Patrick tem 35 anos, a mesma intensidade, que é o que o Pesolano pede, né? Intensidade, marcação. O Alan Patrick vai fazer isso uns 25, 30 minutos. Ele não vai aguentar fazer os 90. Tanto é que quase todos os jogos ele sai. Só não saiu no Grenal agora porque não, Grenal não dá. Né? Mas eu gosto do trabalho do Pesolano. Queria que ele tivesse mais armas, tá? Porque que nem no Grenal teve agora. O Grêmio se deu ao luxo de ter o William e o TT no banco. O TT é a maior contratação, acho que, da história do Grêmio, uma das maiores. E deixou o Enamorado, deixou o Amuzu, que jogaram bem. Só que no meu banco, com todo respeito, né? Mas eu tava ali com o Bruno Tabata, Bruno Rodrigues, o Bruno... Até me esqueci o nome do... Bruno Henrique, o Maia, que todos eles ali devem dar, sei lá, uns 2 milhões quase de salário. E são reservas. Um reserva não pode ganhar 600, 700 mil. Só que hoje em dia no futebol brasileiro qualquer coisa tá ganhando isso aí, um absurdo. Os valores, tá muito inflacionado o salário dos caras. Gurizada da base com 18 anos receber 200, 250 mil, isso não existe. Qual é o objetivo? O que eles vão almejar na vida? Mas, dentro da situação do Gauchão, acho que o Inter não jogou mal. Eu sempre reclamei que o Grêmio fazia o que tinha que fazer no Gauchão, com todo o devido respeito aos clubes do interior. É passar por cima, é fazer score, 3, 4, 5-0. O Inter, durante anos, era 1-0, 2-1, aquela coisa sofrida. O Inter teve 3 goleadas de 4-0, teve 4-2. O Inter tá fazendo gol. O Inter tá criando chance. Só que tá vazando demais. É absurdo. Então vai ter que contratar. A minha competição não é ser campeão de Copa do Brasil e nem ser campeão brasileiro. A minha competição é 45 pontos. Isso eu falei ano passado, né, com os amigos colorados, na página também. E eu estico um puxadinho também pro Grêmio. Porque o Gauchão, não só o Gauchão, talvez o Campeonato Paulista eu acho que é o mais forte de todos. Né? O Campeonato Paulista a gente tem que falar que é o mais forte realmente. Mas time que é campeão do seu estado não pode achar que vai chegar chegando em Brasileirão. Não dá. O nível do Gauchão esse ano foi um dos piores. Foi ridículo. Foi muito abaixo. Foi muito fácil para o duplo Grenal chegar. Principalmente o Inter. O Grêmio teve um jogo mais trocado porque pegou o Juventude, né, que é um time que está indo e vindo também na Série A, caiu para B, bem feito até, só para deixar registrado, né? Mas foi mais difícil, só que muito abaixo o nível do Gauchão. O Inter na semifinal fez 7-0, não tomou gol. 3-0 em casa, 3-0 fora e 4-0 em casa. Então, eu acho que o Grêmio também, tá óbvio, teve um investimento aí de pouco mais de 100 milhões, tem um elenco um pouco melhor, mas não vai bater de frente com o Flamengo, Palmeiras, o Inter pega amanhã também, que eu acho que o Grêmio ganhou também, mas jogando daquele jeito. Mas eu acho que vai ser 45 pontos, me serve. Porque esse ano é o último ano também da atual gestão, que é complicado também. Tudo que passou, promessas, isso e aquilo, a gente sabe que o mundo da politicagem também nos clubes é muita promessa e poucas coisas cumpridas. Tudo que é clube a gente sabe que é assim. Talvez não no Real Madrid. O Real Madrid é diferente, né? Mas é o último ano e é ano de eleição também no final do ano, então vai ser conturbado. Então, se fizer 45 pontos, para mim é tranquilo, é festa. E ano que vem, mantendo o Pesolano, acho que tem que manter, tem que ter continuidade. Não dá para ficar trocando técnico toda hora. O Inter escapou. Ano passado, eu ainda acho que o Inter foi rebaixado. O problema é que os Fortaleza e o Ceará fizeram mais força que o Inter para serem rebaixados dois. Porque o futebol do Inter foi, para mim, no segundo turno, olha, só não foi pior que o Sport por detalhe.
porque era horrível o futebol do Internacional. Horrível. Se eu não me engano, saiu-se de algum dado de alguma SofaScore da vida, aí não sei. Nos últimos 15 ou 20 jogos do Inter contra clubes da Série A, o Inter teve 2 vitórias. Claro, recém-início de agora, né, de ano passado, mas é ridículo. Um retrospecto horrível. Mas eu espero que agora vai ter um calendário mais tranquilo que Flamengo, Palmeiras, que o próprio Grêmio, porque o Inter só tem Copa do Brasil e Brasileiro agora. Então, na teoria, vai ter um calendário um pouco mais tranquilo. Então, daqui um pouco ali, eu prefiro focar assim, ó. Se é para ganhar título, tenta a Copa do Brasil. Mas, sinceramente, vai no que der na Copa do Brasil, mas faz 45 pontos. Não pode rebaixar. E isso não pode acontecer. E até você puxou a pergunta que eu iria fazer, indo nessa questão do fim da gestão Barcelos, que esse ano é o último ano da gestão Barcelos. Não só debatendo o que veio dessa gestão, como você disse, uma gestão polêmica, que chegou com uma promessa de revolucionar o clube e acabou que teve resultados muito controversos, mas como está a tua expectativa não só para esse fim de gestão, mas para o que virá depois? Se está tendo sinais de uma mudança, é um sinal de uma continuidade, e se está esperançoso de vir uma gestão nova, até eu vi alguns boatos até de SAF que se comentou por aí. Como é que é esse processo aí para você que está acompanhando mais esse termômetro aí do torcedor? É aquela coisa assim, ó. Quando estava na disputa, né? Esse é o último ano dele, não tem como ele se reeleger, porque, né, por questão ali do conselho, tudo do Inter, ele já foi reeleito, né? Então só pode uma vez, a não ser que ele venha anos depois a concorrer. O provável imediato dele para concorrer à presidência pela situação, acho que é o Vitor Grunberg, é um cara muito inteligente, um cara muito bom, um cara de fala boa, que se expressa muito bem. É um cara que me apetece, que eu gosto. O problema todo da última eleição é que foi uma coisa que a gente viveu no país, né? Mas não sem tocar muito no assunto, mas é a polarização muito forte. Do outro lado, faz parte da antiga gestão, que ok, aquela antiga gestão que ganhou Libertadores, Mundial, mas foi a mesma gestão que roubou o Internacional, que fez o Internacional cair para a segunda divisão. E o outro candidato, as promessas dele eram coisas assim inimagináveis, uma coisa absurda, de trazer Gabigol e não sei o quê, prometendo mundos e fundos. Calma, a gente sabia que era só conversa aquilo ali. Talvez a parte que mais prejudicou, né, o atual presidente, o Alessandro Barcelos, foi a fala sobre aquela austeridade financeira. Ele começou bem, porque na matemática, o que eu entendi? Ele começou pagando. Ele pagou dívida de 2006, de 2010. Isso em 2021, 2022. Isso não existe. Aí não é culpa do cara. Isso aí eu não posso botar isso aí na culpa na mochila dele. Então ele foi quitando muita dívida. Ainda deve ter alguma coisa perdida. Mas muito processo trabalhista, dívida, isso, aquilo, de mais de 10 anos dessa antiga gestão que ocorreu com ele. Só que o Inter vai bem. O Inter é vice-campeão brasileiro contra aquele Palmeiras, né? Mas o Palmeiras absurdo, 300 pontos lá. O Inter em nenhum momento ameaçou. Mas com um time bem mais enxuto, sem muito investimento, com uma boa prospecção de mercado. Pô, teve o Wanderson, o Maurício, uns caras diferentes, assim. No outro ano ele tá. Agora eu investi. Pô, consegui vaga em Libertadores, vai dar grana. Vice-campeão brasileiro dá uma grana. Vamos investir. Aí vem Ener Valencia, vem Borré, teve o Arangues, Rocher. Começa a buscar os caras. Teve o próprio Vitão, também todos renovando. Ele investiu porque ele acreditou. E a gente chega em 2023 numa semifinal de Libertadores que a gente ficou a 10 minutos da final. Então, eu não consigo culpar ele por esses erros. Ele buscou, cara. Na época, ninguém reclamava de Borré e Valência. Eu acompanhava vários sites e páginas no Instagram, principalmente. O pessoal apavorado. Teve o Alário também, que veio também. Pô, o ataque do Inter vai ser Borré, Valência e Alário. Pera aí um pouquinho, cara. Não é pouca coisa. Só que não vingou. Claro, o Borré e o Valência, por exemplo, eles tiveram um jogo jogando juntos, que foi contra o Foz do Iguaçu, numa Copa do Brasil.
Porque ou o Valência estava machucado, ou o Borré não podia jogar por causa da questão de inscrição. Era outro treinador, que aí que queria os dois, que era o Tchatcho e o Kudê, que aí quando os dois ficaram disponíveis, o Kudê vai embora, o Inter demite o Kudê, e aí vem, né? Acho que, se não me engano, foi o Roger que vem, que tenta, mas o Valência não estava legal. O Valência não estava bem. E eu gostava muito, gosto do Valência, gosto mesmo, mas o ambiente, o mental dele estava destruído. Ele não conseguia. Ele tinha lapsos. E o Borré, ano passado, também foi muito mal. E esse ano ele está bem, referente a ele mesmo. Mas sobre a gestão, não tem nada ainda, nenhum nome definido, tanto da situação para concorrer no final do ano, como da oposição. O Fernando Carvalho, que para mim é o maior presidente da história do Internacional, faz parte daquele pessoal do MIG, né, que é o Movimento Intergrande. É o cabeça, digamos assim, mas ele não vai atuar. Ele é como se fosse um conselheiro mesmo. Tanto é que ele tem reuniões com o próprio Barcelos, que seria da oposição, ele vai. Ele é colorado, ele é pelo Inter sempre. Está sendo tentado uma pacificação, que seria o ideal. Todos os setores, oposição, parar com essas coisas, que aí já mete muita politicagem ali, e é muito conselheiro. Isso é uma coisa absurda, um clube ter quase 300 conselheiros. Isso aí é só para mamar do clube. Eu nunca vou esquecer, no caso do Cruzeiro, quando o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, não sei se você sabe da história da fornecedora da Adidas, né? Era também 270 conselheiros, 250 conselheiros, uma coisa assim. Os conselheiros chegavam lá, pedia, eu preciso de 30 camisas, preciso de 10 camisas, 50 camisas. E a Adidas, beleza. O Cruzeiro começava o ano com um déficit de 2 a 4 milhões, porque não tinha limite. Então, pô, tu quer, o Adidas chegava, tu quer, Cruzeiro? Beleza, tá aqui, ó. Depois tu vai ter que me pagar. Como é que pode isso? Os conselheiros pegando camisa Riveria. Então, os clubes, no geral, tem muito conselheiro. Isso aí teria que mais da metade acabar. No máximo uns 100, olha lá. Mas é aquelas famílias que sempre mandaram no Internacional, lá dos anos 60, 70, e assim vai, que é difícil de tirar dali. É muito difícil. Mas vai ser um ano bem conturbado nesse aspecto. O principal nome da oposição é o Giovanni Luiz, que foi o responsável pela reforma do Beira-Rio, que fez o contrato mais melhor possível, nem existe essa expressão mais melhor, né? Mas foi o melhor contrato que ele pôde fazer da reforma, porque senão o antigo presidente, que foi aquele que roubou o Internacional, Vitório Piffer, queria fazer com recursos próprios. O Inter ia estar numa Série C hoje. Se não ia já ter virado SAF, ter sido vendido por, sei lá, 100 milhões só, porque esse cara ia afundar o Inter de uma maneira absurda. Ia ser quase um Santa Cruz da vida. Com todo respeito ao Santinha, claro, né? Mas vai ser um ano conturbado. Eu espero que o campo ajude, porque se o Inter continuar ou fizer parecido com o que fez ano passado, de ficar brigando até os últimos 45 minutos do segundo tempo, literalmente, para não cair, vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra de narrativa e cortes errados ou certos, enfim. Vai ser horrível a rede social. Foi o período que eu fiquei menos ativo na minha página do Inter, na última eleição. Porque não dá. Às vezes tu não falava a tua opinião. E eu não tomei partido de nenhum deles. Nenhum dos candidatos. Agora, tinha uma fala de um, eu postava. Tinha fala de outro, eu postava. Ali o recorte, tudo certinho, bonitinho. Chegava nos comentários, nossa senhora. Ah, porque tu é isso, é aquilo, não sei o quê. O pior comentário que eu me lembro, cara, não foi nem durante a campanha. Foi quando o Inter contratou o Ener Valencia. Não sei se vocês souberam disso aí também. O Ener Valencia usava a camisa 13, tá? Ele sempre usou a camisa 13. No Emelec, lá no Fener, na seleção do Equador. Ele sempre usou a camisa 13. E aí, não foi por isso que ele foi contratado. Foi por causa do 13, a gente sabe qual é o partido, e tá tudo certo. Só que foi num nível assim, cara, que aí foi a única vez que na página aí eu tive que tomar um certo partido. Cara, vocês estão loucos, né? Espera um pouquinho, gente. Não tem nada a ver uma coisa. Hoje em dia tem um negócio chamado Google, né? É só dar um Google. Bota lá, Ener Valencia Carreira. Fotos. Sempre com a camisa 13. Não tem nada a ver. Só que aí, até tu explicar isso aí, cara, aí gera uma bola de neve, aí perdia seguidor, aí depois vinham os outros falando, vocês estão certos, tem que explanar mesmo. Cara, a gente não quer brigar com ninguém.
O que a gente não precisa é entre nós brigar, né, os torcedores, para deixar pelo menos esse ambiente, né, de torcida, né, única, uniformizada, com o mesmo pensamento. Mas durante as eleições, não sei como é que é no Atlético. Bem, o Atlético tem o Petralha, que é o dono de tudo, né? É complicado, né? Mas aqui, as últimas eleições do Grêmio também, foi até menos. Mas as últimas eleições do Grenal é muito bélico. É muita troca de ofensa. Absurdo. E você citou a página, até entrando agora um pouco mais na página, como que surgiu a página, como que surgiu a ideia de produzir conteúdo, como que você foi para esse lado também? Eu estava falando com o Pedro antes, né? O Cris criou o Grêmio Nostalgia, né? E eu até ajudava com ele, às vezes, algum texto, alguma coisa ali, uma pesquisa. Ajudei ele um pouco ali. E eu tinha uma que era Figuras e Firulas. Deve tá aberta ainda ali. Porque, como eu falei, eu coleciono figurinhas, né? Os meus álbuns da Copa de 90, 94, 98, 2002, 2006, 10, 14, 18, todos eu perdi na enchente. Eu tinha todos os álbuns completos. Eu tinha figurinha de Maradona, de Romário, eu perdi tudo na enchente. Então eu sempre colecionei álbum. E figurinhas aleatórias, principalmente do Inter, né? Eu tenho, né, uma pastinha ali. E cara, eu olhava no Instagram e tinha pouquíssima coisa sobre figuras, sobre figurinha, né? Sobre os cromos. Vou criar uma. Pô, eu tenho aqui um acervo, sei lá, de 400 figurinhas. Faço uma, duas por semana ali, vou conseguir fazer uns 2, 3 anos. Daqui a um pouco eu vou fazendo outras coisas também. E eu comecei a fazer. Só que, como eu falei com o Pedro, meu filho tinha recém-nascido. E eu gostava de fazer uma pesquisa, né? Para fazer um negocinho bacana. Pô, falar daquele jogador, aquela figurinha específica, por onde passou, gols, partidas, essas coisas, enfim. Demanda tempo. Pô, você também produz em conteúdo, também demanda tempo de fazer uma pesquisa. Não vai fazer uma coisa assim qualquer, né? Tu vai fazer uma coisa bacana para atingir o pessoal legal, né? E aí eu não conseguia. Não dava tempo, não tinha tempo aí. Atrapalhava um pouco também para cuidar do meu piá, do meu trabalho também. Aí eu dei um tempo. E aí na cabeça eu falhei, não consegui dar certo. E aí veio a ideia de falar do Inter. Só que aí eu não paro. Se eu for falar sozinho e dar errado, eu vou me sentir o pior colorado do mundo. Aí peraí. Chamei 2 brother meu, também de cancha, né, de vida. Seguinte, falar do Inter, papo dos anos 90, né, a gente é cria dos anos 90 que a gente fala, e eu já tô com o nome, Resiliência Colorada. Fui pesquisar o Resiliência certinho, né, tem a ver com o Inter, eu acho. Tem a ver com o Inter, porque o cara tem que ter muita resiliência mesmo para aturar o Internacional. E começamos a fazer. Aí no começo a gente tinha vários quadros. O principal, que era o Neste Dia, que aí todo dia, o meu brother, o Beto, ele postou os 365 dias no ano, ele postou o Neste Dia. Algum fato, seja jogo, aniversário de algum jogador, contratação, alguma coisa tinha. E aí eu tinha os outros quadros também. Por exemplo, eu tinha o jogador de segunda, até voltei a fazer, mais ou menos. O que era o jogador de segunda? O segunda em caps lock, né? Que aí era uma sátira, né? O jogador de segundo nível, de segunda divisão. Aí eu pegava jogadores antigos do Internacional, anos 90, anos 2000, só craque, né? E craque eu escrevia com CK, que é uma droga, né? Então era só coisa absurda. E começou a bombar. Aí eu, vou fazer minha camisa vermelha. Que eu pegava aquele jogador que talvez não ganhou um título importante, mas foi um cara que vestiu a camisa mesmo, sabe? Vestiu, honrou, que nem, por exemplo, o mercado do Inter agora. Foi só campeão gaúcho ano passado, mas é um cara que tu vê que ele veste a camisa, que ele quer, sabe? Eu comecei a fazer assim, aí marcava os jogadores aqui e ali, e aí eu não gostava da minha cara. Tinha vergonha, sempre fui muito envergonhado. Muita gente fala que eu paro bem na frente da câmera, mas foi com o tempo. E aí teve um jogo que o Internacional ganhou. Mas foi horrível, cara. Internacional e CSA. Acho que foi 2022, se eu não me engano. Pela Copa do Brasil, o Inter ganhou de 2-1. Teve umas 14 mil pessoas no estádio, 7h30 da noite. E tem o estacionamento garagem, né, lá do Beira-Rio. Então, eu tava com meu sogro e minha cunhada. E normalmente quando o Inter ganha uma partida ou é campeão ali, buzinaço, né? Buzinaço, tá? Só que assim, tava tendo buzinaço aquele dia. Só que não era de alegria. O povo tava indignado. Porque o Inter não jogou nada. O Inter achou 2 gols. E na hora que eu peguei o celular assim e falei, tá vendo esse buzinaço Internacional? Como se eu estivesse falando com o clube, né?
parabéns, Esporte Clube Internacional. Isso aqui não é buzinaço de felicidade, é o povo indignado com a M de partida que vocês fizeram. Vocês acham que a gente está feliz, não sei o quê? E eu tinha 1.300 seguidores ali. E postei o vídeo. Foi a primeira vez que eu botei a cara. Isso aí foi 10h30 da noite, 10h15. Cara, era 11h30 da noite. Tinha passado 1 hora. Eu tava com 3.000 seguidores. Tava com 4.000 visualização. E eu, o que é isso aqui, mano? Não conhecia bem direito isso aqui, né? Mas eu acho que o negócio é botar a cara. Claro, o Instagram vai mudando quase toda hora, né? Seja nas hashtags, na quantidade de hashtag, no seguir de volta, aquelas coisas, tudo. E eu, não, cara, eu acho que eu vou começar a dar uma estudadinha nisso aqui, no Instagram. E fui vendo, stories. Aí quando começando a fazer os fluxos para seguir, porque a gente não tem verificado, a gente nunca pagou nenhuma das nossas postagens, a gente nunca pagou nenhuma. É tudo literalmente orgânico mesmo. O máximo que a gente fez de burlar o sistema ali era o seguir. Tinha uma página com 25.000 seguidores e fez uma postagem agora. Deixa eu ver, agora é 22h07. Postou às 22h05. Pô, tá fresquinho ali. Eu ia lá e comentava, e quem curtiu, eu ia lá e seguia. Aí o pessoal normalmente seguia de volta, passava ali uns 2 dias, eu deixava de seguir. E eu fui fazendo isso, quando foi ver, e botando mais a cara. Quando eu fui ver, tava com 10.000, 15. E aí, 2023, na Libertadores, no jogo contra o River, eu não consegui ingresso. E eu fiz o entorno do Beira-Rio, porque ficou umas 10, 12 mil pessoas lá de fora. E eu fui fazendo registros dali. Eu estava com 28.300 seguidores nesse jogo. No outro dia, eu estava com 35.000 seguidores. Foi 7.000 seguidores, assim, ó, que eu até hoje eu não consegui mexer no Instagram durante 2 dias. Porque foi muita coisa. Muita coisa. E aí, peraí, que agora vamos ter que tentar focar. Eu cheguei a ser parceiro de uma casa de apostas, que era a do Inter ano passado, ano retrasado, né? E aí consegui ingresso, não para mim, né? Mas consegui ingresso para fazer sorteios. E depois da enchente, cara, foi muito fera. A enchente ali, óbvio que foi uma coisa terrível, mas o pós, a página conseguiu fazer muita coisa bacana. Conseguia com essa casa de apostas ali, ingresso. E aí, pessoas que perderam tudo, ou que nunca vieram no Beira-Rio, alguma coisa assim, toma aqui um par de ingressos, fazendo algumas ações, assim. Também a gente ajudou muita gente também, ajudando na parte de logística, que eu tinha alguns conhecidos ali, eu já trabalhei na área já também. Tem um caminhão aí, tal, estamos com um monte de alimento e cama, boxe, os caras, um monte de coisa aqui. Consegue vir aqui? Não consigo. Pô, tudo pela página, sabe? Então foi muito importante quando eu comecei a ver essa parte social também. Aí eu vi que, é isso aqui que eu quero. É isso que não, óbvio, falar do Inter, mas falar dessa parte mais social para mim é muito importante. Depois, né, da enchente, foi quando deu o clique de falar um pouco mais, de aparecer mais, porque eu via que só o logo lá, o pessoal não tinha aquela identificação. Hoje em dia, que nem eu falei antes pro Pedro, eu chego no estádio, já cansei de tirar foto, participar de outros podcasts, eu participo de outro também, o Granal Corneta também, um abraço para a gurizada. Eu também estou há uns 4 anos já também. Então, tu vai sendo reconhecido. Claro, não é por aqui. Que nem eu falo, é pela página, não ganha um pila, não ganha R$1. E nunca foi o objetivo. Quem dera um dia. Mas não é o objetivo, monetizar pela página. É falar do Inter, é trazer esse pessoal dos anos 90, do antigo Beira-Rio, conversar, falar de histórias ali. Então, essa é a parte mais tri. Mas foi assim, foi depois de muita vergonha, mais até que o Cris, que quando eu resolvi botar a cara, que aí eu vi que deu certo. E, obviamente, foi uma partida terrível do Internacional, só para dar uma variada, né? E você falou, bateu a curiosidade. Para nós também é hobby o canal. Qual é o seu trabalho fora da página? Hoje, eu sou autônomo, só que eu estou realizando o sonho da minha vida. Eu trabalho no Museu do Internacional. Caramba! Que massa. Trabalho lá, hoje, com a modernidade, hoje em dia não é freelancer que se fala, né? É tarefeiro que se fala, né? E trabalho lá, inclusive, amanhã, vou estar lá no museu, sexta, sábado, domingo também. E meu sonho sempre foi, eu sou formado em marketing, me formei em marketing só com o objetivo de trabalhar no Inter. Sempre foi meu sonho.
nunca foi jogar bola, porque eu sempre gostei de comer, né? Dá para ver, né? Eu sempre gostei de comer, então nunca foi jogar bola. E eu fiz marketing por causa do marketing esportivo e, obviamente, por causa do Inter, né? Que era uma maneira que eu enxergava de poder, né? Porque eu sempre gostei de ver as campanhas, tudo de marketing internacional. E aí surgiu essa oportunidade no museu. E aí foi quando eu vi que... Eu sempre fui aquele torcedor que falava assim, ó, pode perguntar o que quiser do Inter para mim. Eu sei de tudo. Nada. Eu sei uma coisinha de nada. No museu, obviamente, tem um acervo, tem toda a história lá. E aí eu fui conhecendo muita coisa. Muita coisa. Estádio, locais onde o Inter, lá no início da história, tentou jogar, né? Que não tinha condições, o campo, o lugar, por causa de enchentes e outras coisas. Então tu vai conhecendo, cada dia é uma emoção. Então, amanhã eu entro para ajudar a arrumar lá, por exemplo, o vestiário visitante, né? Que é onde passa a visita colorada. E eu entro no campo, né? Claro, não dentro das 4 linhas, né? Mas a gente atravessa ali, né? O estádio vazio. E eu consigo enxergar uma poesia. Tem uma poesia no estádio vazio. Pra gente que ama o clube, que vai todos os dias lá, vai em todos os jogos praticamente, que nem eu vou, é legal de ver. E hoje é o meu trabalho, né? Graças a Deus, né? O pessoal gosta de mim lá, não sei porquê. Né? Eu acho que eu falo um pouquinho também, né? Devo falar um pouquinho. Mas hoje é a realização de um sonho. Poder dizer que o endereço ali do meu trabalho é a Avenida Padre Cacique 891, que é o Beira-Rio. Então, é a realização de um sonho. Eu estou vivendo o sonho, né? Pô, Que massa, então. é a definição do sonho, mas para qualquer fã de futebol tá ali próximo do seu clube, né? Não tem muito o que dizer. E para a página, qual que é seu objetivo futuro que você vê assim, pô, a meta, o objetivo, além de comemorar mais títulos, evidentemente, né? Terrível, né? Isso aí tá difícil, né? A gurizada, meus amigos falam que depois que eu criei a página, o Inter não ganha mais nada. Não, mentira. Então, eu criei tem 5 anos. O Inter não ganha alguma coisa, vai fazer a valsa, né? Então a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. Mas o objetivo, cara, claro, esse ano eu queria chegar, por exemplo, a 50 mil. Uma coisinha leve, assim, tá? Eu pensei que ia chegar. Eu faz 2 meses que passo de 40 mil e volto para 39.988, que nem eu vi um pouco antes de começar a falar com vocês. Vai. E que varia de acordo com o clube. Varia de acordo com o desempenho, né? Mas o meu objetivo, cara, por exemplo, assim, ó, que eu falei para vocês, eu participo do Grenal Corneta, né? Que é gremistas colorados ali toda segunda-feira, ali 9h30 da noite, a gente nessa resenha. Fera demais. Só que é falar mais. É aparecer um pouco mais, assim, não para eu me aparecer mais, para ser a imagem do Inter, né? A gente vê muita gritaria desses influencers, assim. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que eu não concordo. Mas é trazer um pouco mais essa parte da irracionalidade, que é a paixão mesmo, sabe? Essa paixão do torcedor mesmo ali, de fazer tudo girar, às vezes, talvez isso não seja o mais certo, mas fazer a tua vida girar em torno do clube, né? Às vezes seja para um compromisso, alguma coisa ali, tipo, domingo que vem agora tem Inter e Bahia no Beira-Rio. E eu já falei com a minha noiva, né? Ó, não marca nada. Pô, tem uma semana ainda. Não marca nada, porque nós vamos pro jogo, sabe? Promessas. Eu fiz promessas também que não descabíveis também, né? A primeira delas foi fazer o Moicano do Guinha Azul. Você lembra do Guinha Azul? Eu lembro. Só que eu acho que eu acertei no Borré, porque não tá bem Guinha Azul. Mas o Borré começou a fazer gol esse ano, tá tudo certo. A outra promessa, eu fiz 3, né? A outra promessa vai ser a tatuagem do autógrafo do Abel Braga. Só que tá faltando a grana. Não tenho ainda. E a mais louca de todas, quando acabou o jogo contra o Bragantino, eu liguei para minha namorada, na época, namorada. Amor, quer casar comigo? Olha a loucura que a gente faz pelo Internacional. Prometi casar. Então vamos ter que casar esse ano, não sei como, né? Nem que seja no civil, que é mais barato. Mas é trazer. Então, o objetivo que eu tenho pela página ali, e assim, cara, o retorno que eu tenho nos direct ali, conversando com o pessoal, é muito grande, cara. Não é só os comentários ali. Eu fiz 2 posts agora há pouco, falando de algumas situações que aconteceram ali. E é muita gente. Às vezes, assim, é mais de 50, 60 pessoas respondendo o teu stories. Eu fico, tá, mas qual é que é isso aqui? Sabe? E, claro, a gente ajudou bastante página também. Hoje tem página que a gente compartilhava, ajudava, que tem mais seguidor que a gente. E eu acho maravilhoso isso. Maravilhoso isso.
E eu acho que é isso, essa comunhão dos torcedores. Que durante, como eu falei, esse ano tem ano de eleição. O pessoal começa a separar muito, polarizar muito, não dá. Então, se for para ser uma das peças de engrenagem, que tem outros amigos meus ali também, influencers também, que pensam parecido, se a gente conseguir ser uma engrenagem legal de manter essa união durante essa época ruim, sem título, agora, ter perdido o Gauchão em casa, ano de eleição, campeonato difícil, time sem grana, aí vai virar SAF, vai ou não vai continuar sendo do povo, do clube mesmo. Então, poder ser esse elo, assim, para mim, é o mais gratificante, sabe? Não tem problema nenhum. Já tive alguns reconhecimentos já bacana por parte já de jogadores, de ex-jogadores, então, cara, já é absurdo. Eu já sentar numa mesa com Tinga, com Guinha Azul, sabe? Conversar com os caras, com o Abel, isso é uma coisa impensável para mim. O Douglas, lá de 5, 6 anos atrás, quando é que eu vou estar com esses caras aí? Falou que os caras ganharam o Mundial, Libertadores. E dialogar. Claro, um pouco também, óbvio, por ajuda do museu também, trabalhando lá, conhecendo o pessoal. Mas pela página eu conheci muita gente do futebol. E tu vê ali, claro, hoje em dia a rede social ela pauta muito, não tem como negar. Ela pauta muita coisa nas nossas vidas ali. Seja para te buscar informação, para te ver alguma coisa, para esparecer a cabeça ali. E aí tu vê lá dos 22 campeões mundiais lá, tem uns 15, 12, 15 que seguem a página. Pô, peraí um pouquinho. Alguma coisinha certa a gente está fazendo, né, cara? E, claro, trocar ideia. Talvez o objetivo principal, assim, que eu tenho, tá, hoje, é fazer o podcast esse com o Cris. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Porque nem o povo, vocês viram, né? O cara entende, o cara conhece futebol, o cara é meu compadre. É fazer isso aí porque eu acho que vai ser um pouco diferente. Não vai só ficar no futebol, porque a gente tem as nossas resenhas também. E a gente sabe que a nossa resenha vai chamar seguidor ali. Talvez, se eu fosse optar por uma das duas, para ter uma monetização, daqui a um pouco viver disso, ou ser parte da minha verba, no caso, dos meus ganhos, o com o Cris. Porque eu compartilhar isso aí com ele seria maravilhoso. Alô, Cris, vamos viabilizar isso aí que a gente precisa. Vamos fazer Alô? isso aí, Cris. Não, vamos recortar isso aqui e falar, Cris, não é só uma pessoa, é uma Genkidama. Pra sair Não isso. adianta falar Genkidama para ele, porque ele não gosta de Dragon Ball. Agora, vou Não, falar. cara. Ele não Aí gosta. é foda. Ele não gosta. Cara, eu não consigo entender, cara. Eu não consigo. É capaz de falar que o Naruto é melhor. Eu não consigo entender. Mas com todo respeito ao Naruto. Com todo respeito. É que ele acha que o Superman é mais forte que o Goku. Tá louco. Pelo amor de Deus. Eu não gostar de Dragon Ball, não tem como. Não, Cris. Aí a nossa amizade tá lá. Não era muito grave. Agora, vamos para o nosso quadro especial. Nosso quadro especial, já que você é um cara que trabalha com história, que gosta de história de ídolos, é aquele famoso esse ou aquele. Vamos ver quem vai restar até o final. Beleza. Vamos ir puxando os ídolos e você vai dizer qual é a sua preferência. Detalhe, não é falando qual é o maior ídolo para o clube, é o para você, é o teu coração. Então, vamos lá. Primeiro duelo, Falcão ou D'Alessandro? D'Alessandro. D'Alessandro Fernandão. D'Alessandro e Fernandão? Não tem como, Fernandão. Fernandão ou Figueroa? Tenho foto com os dois. Mas o Fernandão fez eu chorar o melhor choro da minha vida também, então Fernandão. Fernandão ou Tinga? Cara, o Tinga... é complicado, mas a gente vê isso aí na internet e acha que é fácil, mas não é, cara. Fernandão. Fernandão ou Guinha Azul? Prometi o corte dele só para ser algo diferente. Para mim, naquela posição, um dos maiores que eu vi, mas Fernandão capitão. Fernandão ou Valdomiro? Recordista de partidas pelo Internacional. O único octacampeão gaúcho.
Uma pessoa muito simples, aí mora em Criciúma, mas... Fernandão, cara, não dá, Fernandão. Fernandão ou Nilmar? Mil maravilha, cara. Um dos melhores atacantes que eu vi jogar com a camisa do Inter. É um absurdo. Pena que teve muita lesão, mas é Fernandão. Sigo no Fernandão. Tem um nome só, não sei se vocês vão falar que talvez eu possa bambear. Fernandão ou Rafael Sobis? Quase bambeou, não vou negar. Esse aí tá ali. Cara, o senhor Libertadores, né? Você sabe que o nome do estádio de São Paulo não é Morumbi nem Morumbis, né? É Morumsobis, né? O nome daquele estádio, né? Que é o dono daquele estádio. Cara, por muito pouco, mas é Fernandão. Sigo no Fernandão. Ó, e agora bateu a dúvida. Quem é o nome que seria que ia balançar para você? Isso aí, cara, chega a ser muito engraçado. Eu sei que o Cris vai ver isso aqui e vai ficar enlouquecido comigo. Meu primeiro ídolo, é o ídolo de infância, eu tinha 7 anos. E eu tenho autógrafo dele, é o Fabiano Cachaça, o famoso U Fabiano, que foi aquele que fez o gol do título em 97 e também do 5-2 no Olímpico, no Grenal. Ele é o meu primeiro ídolo, é a melhor recordação do Inter que eu tenho dos anos 90, é por causa dele. Esse iria fazer, na verdade, eu talvez pular pro lado dele. Mas pensando, obviamente, mais tranquilo, agora que já acabou esse tete-a-tete, cara, o Fernandão é muito complicado, porque não é só o jogador, não é só o jogador, a pessoa. O problema todo é a pessoa, sabe? Ele é uma pessoa absurdamente incrível, cara. Pude ter contatos com ele, não pela parte, mas como torcedor, assim. A simplicidade dele e a franqueza na fala, sabe? Era uma coisa absurda, absurda. O entendimento. Todo torcedor quer que o jogador, quando chega no seu clube, entenda onde é que ele está. Seja no Inter, no Atlético, no Grêmio, no São Paulo, entenda. O Fernandão foi um dos poucos que entendeu e melhorou com isso aí, porque ele fez os outros entenderem. Então veio jogadores depois dele que ele fez, olha só, aqui é assim, tem que ser assim, a torcida gosta disso, aquilo. Que é uma coisa, por exemplo, que o Fabinho Soldado, que é o dirigente do Inter agora, o executivo, que foi campeão da Libertadores e Mundial com o Fernandão em 2006. Todo jogador que o Inter contrata vai até o museu. Tem que saber a história, tem que conhecer. Muito jogador passa. Por isso que tem jogador nômade aí, que vai para tudo que é lado. Né? Que não entende, não compreende onde é que tá pisando. O Fernandão foi esse cara. Se tu fosse falar assim, ó, para mim tem uma tríade, tá? São 3, né? Que seria o D'Alessandro. Para mim esse é o maior torcedor. Esse para mim é o maior torcedor dentro de campo, sabe? É aquela coisa da raiva, da nação, de não aceitar perder mesmo. Sobre técnica, Falcão. Falcão era um camisa 10 que jogava de 5. Isso que eu não vi jogar, mas meu pai falando, né? E o Fernandão é a maior liderança de todas. O Fernandão era um guia ali dentro ali. Todo mundo seguiu o que ele falava. Não só no campo. Fora, isso aí tu vê Tinga, Sobis, Jorge Wagner, ele falou Edinho Judas. Todos falavam, tem que ser, eu não podia deixar passar isso, né? Índio, Bolívar, todo mundo. O Fernandão falava assim, ó, no campo, tá, segue que tá certo. O Fernandão falou que lá no mercadinho tal tem a melhor carne. Não, vamos lá porque foi o Fernandão. Ele tinha essa liderança muito positiva, sabe? E quando tem, às vezes, algum grupo de Colorado que eu tenho ali, tirei foto com, achei o jogador do Inter aqui, tirei foto com ele. Aí começa a mandar foto com ex-jogadores, né? Eu sou o único que tenho ali a carta magna, né? Eu só lanço minha carta, liguei a minha foto com o Fernandão. Deu, acabou, né? Não tem como discutir com isso aí. É o capitão, né? É muito fácil para mim ganhar essa partida, né? Mas o Fabiano foi o meu primeiro ídolo, cara. Ainda bem que vocês não falaram que talvez ia dar um recorte terrível ali, que o cara, não, esse cara tá louco, né? Mas essa loucura tem motivo. O título mais importante da minha vida, meus 38 anos, não é Mundial, não é Libertadores. Foi ano passado, o Gauchão. É o título mais importante da minha vida, porque foi o meu primeiro título como pai. Eu tenho um filho de 6 anos, o Mateu, e ele tem autismo, né, de suporte 1, suporte 2, na verdade. É tranquilo, só que ele não me chama de pai, meu filho. Meu filho me chama de Inter. Eu fico, obviamente, numa tristeza profunda, né?
Porque, claro, a gente sabe que Inter e pai é quase a mesma coisa ali, né? Tá tudo certo. O Inter é pai do Grêmio, então tá tudo bem. Né? A gente tem essa situação. Só que é o título mais importante da minha vida, é o do Gauchão, porque foi o meu primeiro como pai. Então, já mostraria uma certa loucura eu dizer que o Fabiano é maior que o Fernandão. Teria um motivo, porque eu sou muito mais emocional que racional. Quando se fala de Inter, então, nem se fala, e eu acho que para mim tá tudo certo. Pô, 2 pontos safena, né? Eu não vou ter arrependimento de nada, né? Então, tá tudo maravilhoso. Mas é muito isso, essa relação, porque a gente entrevistou aqui o Gabriel Fabro, nosso parceiro do GAP12, que a gente fez esse game com ele, do Atlético, que ele falou, o maior ídolo dele é o Paulo Baier, que jogou a Série B. Eu falei, velho, Paulo Baier não ganhou nenhum título no Atlético. O Paulo Baier. Eu botaria o Alex Mineiro, talvez. O Alex Mineiro, para mim, jogou muita bola. Não, cara, é muito individual. Mesma coisa, a gente entrevistou o Cris garrado no Darley. Falei assim, Darley, foi até o final do Darley. Eu ia acertar. Eu tinha certeza que Renato não seria. E eu deve ter falado bem do Renato também, porque ele sempre falou muito do Darley. Sempre falou. E eu acho o Darley, para mim, teve uma situação quando ele estava no Galo, tá? Que acho que foi início dos anos 2000, mais ou menos ali, depois, 2007, eu não vou recordar, que ele foi cogitado no Internacional. O Inter estava cogitando contratar. E ele teve uma fala que eu acho que é muito perfeita. Seria um desrespeito com a torcida do Inter, não com a do Grêmio. Porque olha tudo que esse cara fez pelo Grêmio. Em Grenal. Pô, o Danley, ele tomava 2 frangos no jogo antes, na quarta-feira, chegava no Grenal, era uma goleada de 0-0 pro Inter, com ele fazendo 5, 6 milagres. Ele era um homem Grenal pelo Grêmio. Ele jogou muito, muito, muito. E eu tinha certeza que o Cris ia falar. Se tu tivesse perguntado para mim assim, ó, a gente fez com o Cris, quem tu acha que foi? Danley. É óbvio que seria o Danley. Ele foi exatamente o argumento que ele colocou. Ele falou, Darley, ídolo pessoal, mas o maior ídolo do clube é o Renato. Ele falou assim, Renato é o número 1 do clube, mas o Darley é o pessoal. Mas é muito isso. Tipo, por exemplo, qual é o maior ídolo do clube para mim? Fica entre, para mim, provavelmente Sicupira é o top 1 da história. Ídolo pessoal, aquele que da infância, Davi Ferreira, meio campo baixinho colombiano, não jogou, depois de um certo tempo não jogou nada, mas era o primeiro que eu ouvia na rádio, criança, ele era, eu lembro na rádio muito falando assim, o 10 do Atlético, o cara que toca o terror nos adversários, tal. Cara, criança, você pensa assim, a minha referência de 9 quando era criança, Rafael Moura. He-Man, hein? He-Man, Rafael Moura, velho. Aí fala, um time que já teve Alex Mineiro, Washington Coração Valente, qual que é a referência da criança? Rafael Moura. Tu não chegou a pegar a época do Oséias e Paulo Rink? Não. Infelizmente. O Oséias jogava muita bola, ele era matador. O Kleber Pereira também, que jogou no Santos. O Kleber Pereira é campeão em 2001, campeão brasileiro. Só passou. Sim. Mas é aquela história da infância mesmo. Mas, senhor Doda, faça seu jabá, chama a galera para curtir lá, divulga a sua página e só te agradecer pela resenha, que é aquela história. A gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas resenhando, mas como a gente sabe que você é pai, né, a gente precisa a gente não vai monopolizar seu tempo também. Vai metendo um fifinho ali, eu botei Grenal nível fácil para ele jogar, tá 12-0 pro Inter ali, então eu tô feliz, tá tudo tranquilo ali, né? Assim, pelo menos eu vou criando ele, né? E do FIFA a gente já loga pra nós jogar todo mundo já faz um campeonato de FIFA na hora do jogo. Chama o Cris, porque o Cris seria o saco de pancada, porque aquele ali não sabe nada. De videogame ele é muito fraco, muito fraco. Mas, pô, queria agradecer o Cris também, né? A gente falou bastante dele, agradecer também por ter feito esse intercâmbio aqui. Agradecer a vocês também pela receptividade. Muito fera. Quando tiver outra oportunidade, pode chamar também, até quando tiver eu, Cris, alguma coisa assim. E, cara, quem puder seguir lá o Resiliência Colorada, um dia a gente vai chegar no YouTube. Quando? Eu não faço a mínima ideia. Eu tava com esse projeto também, né, de falar, era o Fala Meus Consagrados, né, porque é assim que eu começo os vídeos.
Só que aí, pô, trabalhando lá no museu, aí não, daria algum problema, né? Não seria de bom tom, talvez, né? Até alguma coisa, alguma interferência assim. Mas eu, vou ficar no Insta ali, tranquilinho, numa boa. Resiliência Colorada. Ajuda a bater 50. A gente não chegamos a 40, tá? Mas vamos tentar chegar aos 50 até o final do ano aí. Mas então, vamos fazer assim, ó, 45. Eu fecho 45, que eu quero 45 pontos no Brasileirão. Se fechar 45 mil seguidores, eu tô feliz da vida. 1.000 para cada pontinho do Inter, a gente só tem 2. Vai ser um ano longo demais, né? Pelo amor de Deus. Mas queria agradecer todo mundo aí, ao Pedro, ao Kelvin, né? Boa sorte, né? Aos respectivos clubes dos amigos aí, né? Mostrando que são as 3 forças realmente da região sul do Brasil, né? Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional. O resto ali a gente deixa passar, né? Tem Curitiba, Santa Catarina, que não tem futebol ali, a gente deixa para lá. E terapeutas que quiserem fazer um pacote de grupo aqui, fica à vontade. Vai ser bom. Não, junta o Cris, o Kelvin, você, cara, já vamos fechar um grupo aqui, terapeutas, psicólogos, vamos fazer uma sessão de terapia aqui conjunta, porque o que os nossos times gostam de sacanear a gente e brincar com o nosso psicológico é putaria. É muito sofrimento. Trazer ironia para nós. Eles ironizam o nosso torcedor. Eles adoram fazer isso. Adoram fazer. Não, e é que, Sara, mas eu falo, é o relacionamento abusivo. Eles destroem com a gente, deixa a gente bravo. No dia seguinte a gente tá acompanhando de novo, porque a gente ama essa bagaça. Eu já tô fazendo o plano. Não tem como largar. A gente perdeu o clássico domingo, tá? Ó, domingo que vem tem Inter. Vamos, azar, que se dane, vamos lá. Exato, é o que o Kelvin falou, é vício. Igual você brincou de marcar o horário, eu tava combinando com o Kelvin para assistir o jogo daqui do Toledo pela 2ª divisão do Paranaense. Na hora que eu vi que era o mesmo horário de Fluminense Atlético, eu balancei. Assim, será, né? Eu insisti. Mas você vê, é o vício que a gente ama. Uma droga que não tem cura. Pois é. Mas é isso, meu povo brasileiro. Acompanha aqui nosso conteúdo, acompanha lá o Resiliência Colorada. Se vocês quiserem conteúdos gremistas, vocês acompanham o Kelvin. Se vocês quiserem conteúdos atleticanos, acompanhem o Moá, né? Tocando terror de atleticanismo. E o Dodo também falando muito de internacional. Mas é isso, meu povo. Se inscreva no canal, deixa o like, já ativa o sininho das notificações para saber de tudo que acontece. E vem aqui pro HDJ Futebol Clube, o canal que cuida mais de história, porque a gente adora puxar umas catacumbas do passado e descobrir cada maluquice que só Deus vendo. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu, cara. Até mais. Tamo junto, gurizada.